Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tomei esse texto da palavra de Deus nesta noite, irmãos, para a gente considerar um pouquinho. Nós sempre temos que lembrar dos tempos e das estações do tempo, nos posicionar para que a gente possa entender em que momento que nós estamos vivendo da história, nos colocar dentro da história para ver como é que a gente deve estar a cada dia em que nós estamos vivendo sobre ou nesse planeta, né? O verso 28 diz assim: mas há um Deus no céu. Repita comigo: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Tem uma outra versão que diz assim: o qual revela os segredos. Há um Deus no céu. A princípio, a vitória da igreja e a vitória do povo de Deus é porque há um Deus no céu. A gente sabe que esse Deus é o único Deus, não existe outro Deus. Existem invenções humanas, criações da mente nervosa, criações, dos pensamentos e das ideologias, mas só há um Deus, e é o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra de Deus, o Deus que nós conhecemos. Não é um Deus que se possa pegar, ver com os olhos nus, né? No momento em que nós estamos vivendo, muita gente quer pegar o seu Deus, quer ter o seu Deus pendurado no seu peito, sei lá, alguma coisa assim. Mas nós cremos em um Deus invisível, um Deus que tudo pode, e quando Ele quer se manifestar, Ele se manifesta, mas Ele não está a todo momento num ponto de vista que a gente vai chegar e vai ver Ele pendurado ali, vai ver Ele aqui, vai ver Ele acolá, não. O nosso Deus está dentro de nós, o nosso Deus está no céu, o nosso Deus está em todo o universo, o nosso Deus domina todas as coisas, e é nele que nós cremos, e é sobre ele que Daniel fala: mas há um Deus no céu. Os irmãos conhecem toda a história que eu acabei de ler. É um livro bastante lido, bastante pregado, bastante comentado. Daniel, ele é um jovem hebreu que é levado para a Babilônia como escravo do rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor tem um sonho, só para a gente se situar, ele tem um sonho, e ele esquece, esse sonho, e ele quer que se interprete esse sonho para ele, e todos os seus intérpretes, os seus sátrapas, aquelas pessoas que ele tinha como que eram adivinhos, tentaram, mas não conseguiram, e foi decretada a morte de todos eles. Daniel, então, por sua vez, chama o Arioque e diz o seguinte: olha, não mate todo mundo não, espera que eu vou orar a Deus do céu. E Daniel ora, tem a revelação, e aí ele é levado na presença do rei. Quando ele chega na presença do rei, ele explica o sonho para o rei, e diz: olha, rei. Aí, a partir do versículo que nós acabamos de ver, o versículo 31, Daniel então começa a trabalhar ou a mostrar para o rei o seu sonho. Verso 31, ele diz assim: e tu estavas vendo e viste uma grande estátua. Verso 31. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Sua aparência era terrível. No verso 32, ele diz o seguinte: a cabeça dessa estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E você estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou a estátua. Esse é o sonho que Nabucodonosor teve. E Daniel começa então a interpretar este sonho, A interpretar este sonho. Tu és o rei, você é a cabeça de ouro, Você é essa cabeça de ouro. Depois de você
como representantes da Babilônia, vai vir um outro rei, depois vai vir um outro rei, e depois vai vir um outro rei, um outro império. E eu quero mostrar para os irmãos, nessa noite, em rápidas palavras, onde é que nós estamos no tempo. Diga comigo, onde é? Mais forte, onde é que nós estamos no tempo? Porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa que Jesus está longe ainda. A gente pensa que a coisa não está para acontecer a qualquer momento. Muitas pessoas não se importam e vai vivendo um dia após o outro, mas nós estamos na volta do Senhor Jesus. Essa interpretação que Daniel teve da estátua e Nabucodonosor, que teve este sonho, é Deus mostrando toda a história, desde Nabucodonosor até o final, até o fim. Nós estamos realmente muito próximos de ouvir o toque da última trombeta. A estátua, ela é representante do governo gentílico mundial. O que é governo gentílico? Simplesmente não é Israel. O governo dos gentios, os grandes impérios. A cabeça de ouro, que é o próprio Nabucodonosor, o império da Babilônia, ele durou do ano 607 até o ano 539 a.C. 607 até o ano 539 a.C. Começa então a contagem do tempo em que o mundo estaria nas mãos do governo gentílico, nas mãos dos gentios, até que o Senhor Deus chegue e tome posse novamente da situação. Mas, por enquanto, a terra está sendo dominada por governos gentios. E começa então com Nabucodonosor, que vai do período... É lógico que Nabucodonosor não governou todo esse tempo, porque teve também Nabopolassar, depois teve Nabonido, que veio como sucessores, e por último, se eu não me engano, Beltesazar. Beltesazar foi quando o Império Babilônico caiu. Se lembram? Quando Daniel próprio, a gente lê em Daniel, que uma escritura, eles estavam festejando, acho que Beltesazar estava festejando na sua casa, bebendo nos copos que haviam vindo da casa do Senhor de Jerusalém, tomando vinho e comendo com os utensílios da casa do Senhor e festejando ao seu Deus. Aí aparece uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Tekel, Ufarzim. Pesado foste na balança. Outra vez aparece Daniel, e então ele decifra aquelas escrituras que só uma mão escrevia. Mene, Mene, Tekel, Tekel, Ufarzim. Pesado fostes na balança, e fostes achado em falta, o seu reino foi dividido. Quando aparecem essas escrituras, logo imediatamente, na mesma noite, morre o rei Beltesazar. Morreu aquele homem, e quem matou foi o Império Medo-Pérsia. O Império Medo e a Pérsia o reino foi dividido em dois. E aí então entra novamente um outro grande império, que vai do período de 539 até o ano 331 antes de Cristo. A contagem de tempo, irmãos, do ano 539 até o ano 331 antes de Cristo, domina toda a terra o império que é considerado o império de prata, que era o peito da estátua do rei Nabucodonosor. Considera que o peito, com seus dois braços, significa o império Medo e o império persa. Dois reis que dominaram, que foi Ciro e Dario, ou Dário, conforme você queira dizer. Uns diz Dario, outros diz Dário. O fato é que esses dois imperadores dominaram a terra durante esse período de tempo. Bem, passado esse período de tempo, Daniel, então, também quando estava interpretando a questão da estátua, ele falou que o quadril da estátua era de bronze,
né? O abdômen, o quadril da estátua era de bronze. Esse período do ano 331 até o ano 168, quando o Império Grego, através de um homem chamado Alexandre, né? Alexandre o Grande, ele domina a terra, ele toma a terra das mãos do Império Persa, do Império Medo, e ele domina a terra durante todo esse ano, do ano 331 até o ano 168 antes de Cristo. Alexandre o Grande, né, domina toda a terra, ou seja, os seus sucessores, ele toma e os seus sucessores dominam então a terra, que são o quadril da estátua. Mas Daniel fala também sobre as pernas de ferro. Primeiro, a cabeça de ouro. Segundo, peito de prata com seus braços, não é? Depois, quadril de bronze. Observa bem que os metais vão perdendo a qualidade. Os metais vão perdendo a qualidade. Agora, está nas pernas, que são pernas de ferro. Já não mais um metal, né, vamos assim dizer, valioso, que vai do período de 168 a.C. até o período de 476 depois de Cristo. Esse período chamado o Império dominado pelas pernas. E que império é esse? É o Império Romano. Roma, então, assunto. Quando Jesus nasceu, a terra estava ou era dominada pelo Império Romano. A terra era dominada pelo Império Romano. Jesus nasceu sob o domínio de Roma, quando Israel, Jerusalém, estavam todos sobre o domínio romano. Haja visto que Jesus foi julgado por um romano, Pôncio Pilatos. Eram os romanos que tinham o costume de crucificar os seus presos, né? Os seus presos, assassinos. Roma, então, tinha esse costume de crucificar. E Jesus foi morto, crucificado, por causa da forma pela qual os próprios romanos sacrificavam ou castigavam os seus assassinos, ou aqueles que eram criminosos, os seus criminosos. A terra, então, está sob o domínio de Roma até o ano 500, aproximadamente, depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Mas os irmãos vão ver que a estátua não para nas pernas. Você imagina que as pernas são duas pernas, né? Então, quando a gente fala de domínio romano, a gente tem que entender que existe o domínio religioso romano ocidental, que está localizado em Roma, e existe o domínio romano ortodoxo, que está no Oriente, mais oriental, do outro lado, ou seja, duas pernas. É interessante você prestar atenção na Bíblia Sagrada, porque tem muita gente que não se preocupa porque não conhece a palavra de Deus. As pessoas não sabem que tudo o que está acontecendo está aqui dentro. Literalmente, irmãos, está aqui dentro. Tudo escrito, tudo mostrando. E um trabalho como esse, um culto como esse, a gente discorre de assuntos que vai clarear a sua mente para você entender, e principalmente no contexto em que estou dizendo, em que era que nós estamos vivendo. Em que tempo nós estamos vivendo? A contagem de tempo, quando a gente... Deixa eu só abrir um preâmbulo aqui. A contagem de tempo, quando a gente está estabelecendo a estátua de Nabucodonosor como uma referência de tempo, ou temporal, ou para o tempo, esse tempo aqui é cronos, é contado anos após anos. Ele inicia com o projeto que Nabucodonosor assume o império mundial. Ele tomava conta do mundo todo. O texto está corretamente está mostrando para nós que durante o período do governo gentílico, que começa em Nabucodonosor, e começa na cabeça da estátua e vai terminar nos pés. Eu já falei da cabeça, já falei do tórax, já falei do abdômen e dos quadris, já falei das pernas, mas existem os pés da estátua, que é os finalmente do tempo dos gentios, o final do tempo dos gentios. Os pés da estátua
Muitos estudiosos, com algumas discrepâncias, outros pensam diferente, mas eu, particularmente, prefiro acreditar da forma que eu vou dizer. São chamados 10 dedos da estátua. Todo pé tem 5 dedos, né? A não ser aqueles que têm um dedo a mais. Mas, geralmente, o pé no natural é 10 dedos. Os 2 pés estão 10 dedos. Isso representa 10 reis, 10 imperadores, chamado de imperadores, porém 10 reis, ou 10 nações, ou 10 estados confederados, que vão estar dominando o mundo, ou que nós estaremos vivendo debaixo de autoridade desses 10 nos tempos finais. Tempos finais por quê? Porque é o final dos pés da estátua, é os pés da estátua, é o fechamento do tempo. Lembra que eu falei domingo que o Senhor Jesus tem a chave de Davi, que ele abre o início da graça e fecha o final? Ele abre e fecha. Ele é aquele que tem poder para começar e para terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, quando é que começou então essa contagem para os pés? E se você ler o livro de Daniel, ele vai falar assim, parte de ferro e parte de barro, que é uma mistura de barro com ferro. Deixa eu perguntar para você. Você acha que o ferro se mistura com barro? Ferro não se mistura com barro. Não dá para poder ser misturado. Não dá para misturar. Você pode colocar eles perto um do outro, mas eles nunca vão se misturar. Primeiro que o ferro é muito forte. O ferro é duro. O barro, por mais duro que ele possa ser, né, ele é trabalhado. Ele é mais mole. Se você jogar água, ele vai amolecer. O ferro não. Então não dá para misturar. Não dá para misturar. Isso fala de um governo ditatorial que é ferro, presta atenção. Isso fala de um governo ditatorial que é representado pelo ferro e um governo democrático que se desfaz a qualquer momento. Se desfaz a qualquer momento. O governo democrático é um governo do povo. O povo manda, não é? O povo manda. Para me explicar isso melhor, a gente poderia, por exemplo, falar a respeito da era do que aconteceu na França, uma revolução, chamada Revolução Francesa, e que eles escreveram em todos os lugares, é proibido proibir. De agora para frente, ninguém manda ninguém é servo de ninguém, cada um faz o que quer. Esse é o governo democrático falado, aquele que o povo manda. Né? Aqui quem manda é o povo. Ninguém aqui lidera, ninguém aqui manda nada. Nós estamos vivendo nessa era, e principalmente aqui nesse país em que nós estamos vivendo, a gente vê isso bem claro. Entre os democratas, liberalismo, total liberalismo. Entre os republicanos, é um pouco de ferro, né? É um pouco de... Não, tem que ser mais... Tem que observar... um pouquinho mais firme. Entre os democratas, libera tudo. Então, é o liberalismo e o ditatorialismo. E que nós estamos vivendo nessas últimas dias. E não há, irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo, entre os governos mundiais não há um consenso. Cada um acha que é melhor do que o outro. Não tem um consenso. É que a Bíblia mostra para nós, nesses pés, que a mistura é a parte de ferro e a parte de barro. Isso começa do ano 476 depois de Cristo, com a queda parcial do Império Romano, e então entra até os nossos dias atuais em que nós estamos vivendo. Até os nossos dias atuais. Politicamente falando, nós estamos vivendo o final, ou seja, lá nos pés da estátua. Eu não sei se os irmãos já observaram, por exemplo, mas existe o mercado comum europeu até então. Hoje já não é muito visto, já não é muito falado esse mercado comum europeu, porque as coisas estão mudando assustadoramente. Mas as confederações das nações, cada nação, por exemplo, a França com o seu presidente, ele tenta levantar um governo mundial. O Papa em Roma já falou em um governo mundial, e coisas semelhantes a essa a gente tem visto por aí, de todas as pessoas, todos os grandes líderes das grandes nações, principalmente na Europa, estão lutando para unificar, para chegar a um consenso, para formar um bloco, e é exatamente
o que está acontecendo é a tentativa de misturar ferro com barro. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nunca vai misturar, nunca vai misturar. Não vai, porque o texto sagrado mostra para nós, irmãos, que no final, quando já não tiver mais jeito, aí a Bíblia diz que Nabucodonosor teve o sonho, e Daniel falou com ele assim: olha, quando você estava olhando, eis que uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, e essa pedra caiu nos pés da estátua e desmiuçou toda a estátua, desde a sua cabeça até os seus pés. Acabou. Em outras palavras, essa pedra é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a rocha ferida em Horebe. Cristo é a pedra angular, é a pedra fundamental da igreja. E é esse Cristo que vai voltar e vai destruir todos os impérios mundiais, dos governos gentílicos e humanos, e vai estabelecer Ele, o seu reino para todo sempre sobre essa terra. Daniel viu isso. E aí eu me pergunto e pergunto a você: em que tempo nós estamos vivendo? Nós estamos no finalzinho do tempo. Jesus está voltando. Abra sua Bíblia em Mateus, deixa eu mostrar para você. Capítulo 24, versículo 35. Quando eu falo de Mateus capítulo 24, eu estou exatamente falando de um texto bíblico que fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, dos dias finais da igreja na terra. 24 de Mateus, e o versículo de número 35. Olha o que diz o texto sagrado. Vamos lá, 1, 2, 3. O céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Abre mais a sua Bíblia aí, em Sofonias. Não, na sua Bíblia tem Sofonias, sim, pode procurar que você acha. Sofonias, capítulo 1. Está aí, entre Gênesis e Apocalipse, você vai achar. Para melhorar, está entre Gênesis e Malaquias. É Velho Testamento, não é Novo não. Sofonias, capítulo de número 1. E você vai ler o verso 14. Sofonias 1, 14. Vamos lá. Lê para mim lá, 1, 2, 3. Oh, aleluia. Olha, Sofonias está falando do dia do Senhor. Agora o verso 15, coloca para mim aí, Marco, verso 15, por favor. Aquele dia, vamos lá, 1, 2, 3. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. O outro versículo 16. Dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Irmãos, está aí. Olha aí, a predição, profecia do arrebatamento da igreja. Porque a tribulação virá sobre a terra somente depois que a igreja, aleluias, eu falo isso com a alma cheia de alegria. A tribulação virá sobre a terra somente depois que a igreja do Senhor Jesus sair daqui e for arrebatada para viver com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Nós vamos embora dessa terra. Deixa eu dizer para vocês, nós vamos embora dessa terra. Só para me ver você dar glória a Deus, nós vamos embora dessa terra. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem pessoas que creem de 3 maneiras, de 3 crenças aqui. Existem aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e vai subir no final dela. Esses são os pós-tribulacionistas. Existem aqueles que acreditam que a igreja vai chegar até na metade da grande tribulação e o Senhor Jesus vai arrebatar antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando esses acreditam que a segunda fase, somente na segunda fase é que vai haver problema, né, com as perseguições e os problemas que vai acontecer
com o anticristo. Muitos acreditam que a igreja vai subir no meio da tribulação, mas existem aqueles que acreditam que a igreja vai subir antes de começar a grande tribulação. Eu prefiro acreditar que a igreja vai embora da terra antes da grande tribulação. Porque a Bíblia diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação ou da provação que há de vir sobre toda a igreja. Não entra na grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada para viver na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Se você é paciente, se você tem guardado a palavra de Deus, se você tem vivido na presença do Senhor, fique em paz o seu coração. Jesus está voltando, mas você vai ouvir o toque da última trombeta e vai dar um adeus a essa terra. Paulo disse que é num abrir e fechar de olho a trombeta soará e nós seremos arrebatados para viver com o Senhor Jesus Cristo no céu. Aleluias! Sofonias está dizendo que aquele dia será um dia de indignação. Indignação. Será um dia de tribulação e dia de angústia. Irmãos, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Quando a gente sai da nossa casa para vir para a igreja, numa terça-feira como essa, depois de um dia de trabalho, você poderia estar cansado e vou ficar em casa para me descansar, mas você sai e vem para a casa de Deus. É porque você está dando valor àquilo que Deus fez por você, por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Aquilo que Jesus realizou por mim e por você na cruz do Calvário. E esse valor que nós estamos dando, isso conta, isso pesa como peso de justiça para a nossa justificação pela fé. Porque quando se manifestar, quando a trombeta soar, você será um daqueles que vai ouvir o toque da última trombeta. Oh, aleluias. Louvado. E Sofonias disse, será um dia de trombeta. Isso é interessante. Põe para mim, Marco, verso 16, por favor. Sofonias 1,16, só para os irmãos ficarem vendo. Será um dia de trombeta e de alarido. Eu sei que nós ocidentais aqui, nós daqui não conhecemos essa questão de alarido. A gente fala alarido, mas não sabe o que é isso, né? O que é alarido? O que é alarido? Eu fui conhecer alarido quando eu fui na África, pela primeira vez. Lá em Moçambique, eu fui conhecer o alarido. Quando a gente chegou na igreja, primeira vez os irmãos nunca tinham visto a gente, chegamos na igreja, um grupo de irmãs saiu de dentro da igreja, dançando, e veio dançando, e rodeou a gente. Estava eu e um outro pastor, pastor Zanilton, o pessoal rodeou, e começou, dava 2 passos para lá, 2 passos para cá. E eu fiquei perdido, olhava para um, olhava para o outro. O que está acontecendo aqui? E as irmãs batiam a mão na boca e começavam a gritar. Um grito, assim, para nós é estranho. Parece índio gritando, dando aqueles gritos altos. Aí me falaram, esse é o alarido. É o alarido. É como se fosse, assim, muita felicidade, muita alegria de vocês estar chegando. Então, nós estamos expressando. Eu queria fazer o alarido aqui, mas vai ficar meio estranho, vai ficar meio gritante. Eu não vou fazer, não. Não vou fazer, não. Mas ela batia a mão na boca, irmãos, e todas com a mão para trás e dançando para lá, 2 para lá, 2 passinhos para cá e 2 para lá. Mas só que elas moviam, iam movendo assim, movendo. Daí a pouquinho a outra... O que estava aqui estava do outro lado. E entrando ao mesmo tempo para dentro da igreja. Como empurrando a gente para dentro da igreja e fazendo aquela cena. Irmãos, eu senti a graça de Deus ali. Quando eu li esse texto de trombeta e de alarido, quem é que vai fazer esse alarido com a chegada da igreja? Aleluia. Quem é que você pensa que vai fazer esse alarido? São os anjos de Deus que vão cantar, que vão adorar a Deus pela vitória da noiva da igreja, que vai subir no arrebatamento, que vai largar essa terra e vai entrar na eternidade para o casamento eterno com o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Será muita alegria, irmãos. Será uma recepção maravilhosa. Oh, aleluia. Eu gosto do Salmo quando diz assim, levantai-vos, ó portais eterno, que entrará o Rei da glória. Louvado seja Deus. Todo o cortejo do rei, preste atenção, olha aqui, quando você lê no Velho Testamento, quase todas as vezes que o rei, ou até mesmo em nossos dias atuais, né, que o presidente ou chefe de Estado vai visitar uma outra nação, ele leva a esposa com ele.
Aí, quando colocam um tapete vermelho para ele passar, mas a esposa está do lado. Quando a Bíblia fala assim, levantai-vos, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Irmãos, parece que eu vejo o Senhor Jesus entrando nos portais da eternidade, e a igreja com ele, triunfante, glorificando, e os anjos adorando, e os céus estará em festa. Será a maior festa vista na história da humanidade. Vai ser a chegada do noivo com a noiva nos portais eternos. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um lugar preparado para mim e para você. E está chegando o dia. Aleluias. Está chegando o dia. Está chegando o dia. Aqui na terra será angústia entre as nações. Se você continuar lendo aí o livro de Sofonias, você vai ver que aqui na terra vai ser angústia entre as nações. O que é angústia para as nações será para nós glória e louvor na eternidade. Em que horas nós estamos, irmão? Você sabe que hora nós estamos? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. 2 João, 1 João, capítulo 2. Eu já vou encerrar aqui, louvando o nome do Senhor Jesus. 1 João, capítulo 2, verso 18. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Hã? Oh, quem pode ler para mim aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Filhinhos, esta é a última hora. Vamos ler de novo? Filhinhos, esta é a última hora. Irmão, já está chegando o momento, viu? Já está chegando a hora de Jesus manifestar nas nuvens do céu. Olha, João continuou dizendo o seguinte: conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, é por isso que nós conhecemos que já é a última hora. Alguém outro dia me fez uma pergunta interessante. Alguém me perguntou assim: pastor, será que o anticristo já nasceu? Será que o anticristo nasceu? Eu falei: se nasceu, eu não sei não, mas que se não nasceu, está para nascer. Porque, irmãos, não falta muita coisa não, viu? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Cada dia que passa, mais eu me convenço de que Jesus está voltando. E nós precisamos de estar preparados. Não se prepara amanhã não, irmãos. Esteja preparado hoje, viu? Cada dia que se passa, mais perto nós estamos da nossa salvação. Aleluias. Cada dia que se passa, mais perto nós estamos de contemplar a face do nosso Senhor Jesus. Você imagina você olhando dentro dos olhos dele, dizendo assim: Senhor Jesus, estou chegando. Oh, glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Será a compensação de todos os problemas que passamos aqui, de tudo aquilo que nós abdicamos aqui na terra, por causa do reino de Deus, por causa da palavra de Deus. Você deixou tudo. Você deixou tudo para servir a Jesus. Foi ele que disse para os discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e vem e segue-me. Você fez isso, está aqui nesta noite. Ele tem uma recompensa para você nas mansões celestiais. Quantos acreditam nisso? Vamos ficar de pé, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Jesus está perto de voltar. Eu mostrei o cronograma temporal para os irmãos. Tempo, viu? Eu mostrei tempo, contagem de tempo. Fique fiel, fique firme, porque fiel é aquele que prometeu. E ele disse, no primeiro texto que eu li aqui, de Mateus capítulo 24, pode passar o céu e pode passar a terra, mas o que eu falei vai acontecer. Oh, aleluias. Eu parafraseei, né? Mas as minhas palavras, aquilo que eu falei, não vai passar. Vai acontecer. Se foi dito, vai acontecer. Até hoje, tudo o que foi falado aconteceu. Todas as profecias a respeito do Messias aconteceu. O Messias chegou. O Messias veio. Até hoje não falhou nada, não caiu por terra, não caiu nada. O arrebatamento também vai acontecer. Louvado seja Deus. O arrebatamento vai acontecer. A igreja vai sair da terra.
a igreja vai dar um adeus a esse mundo e vai entrar na eternidade para viver uma vida feliz com Cristo. Eu aguardo isso. Quantos aguardam? Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus nessa noite pela promessa dele, pela grande promessa. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus diz assim, acerca dos tempos e das estações do tempo. A preocupação é grande quanto a isso. Acerca dos tempos e das preocupações, das estações do tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Já foi dito. Quando é que ele vai voltar? A gente só não sabe o dia e a hora. Mas uma coisa a gente sabe. Que ele chega, ele chega. Oh, aleluia. Daqui a pouquinho você vai escutar o toque da trombeta. E eu entendo que o toque da trombeta aqui é quando você ouvir o seu próprio nome. Seu próprio nome. E ele vai dizer assim, vinde bendito de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Oh, aleluia. O seu nome aqui é um, mas naquele dia você vai ser chamado por um outro nome e você vai atender. Oh, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Temos aqui um pedido de oração. O irmão Juliano está pedindo oração por ele, pela sua filha. Estão enfermos. Mas nós vamos estar orando ao Senhor e agradecendo a Ele, irmãos, por essa esperança. O texto sagrado diz que em esperança nós somos salvos. Oh, glória a Deus. Em esperança nós somos salvos. O escritor aos Hebreus disse, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, na sua presença nós estamos. Nós queremos louvar ao teu nome pela tua bondade, tua misericórdia, pela tua palavra que nos orienta, que nos ajuda a compreender e a saber que sobre as proximidades da sua volta sobre a terra, a gente sabe que tudo isso vai passar. Tua palavra não passa. O que o Senhor prometeu cumprirá. Senhor, a terra está enferma, a terra está doente, e como disse Paulo, a natureza está gemendo, a terra está gemendo, esperando que ela seja redimida. Pedro, o apóstolo Pedro também fala sobre isso, que estes céus que agora vemos se enrolarão como pergaminho, mas Senhor, aleluias, louvado seja Deus. Oh, aleluias, o escritor aos Hebreus disse, Senhor, que ainda resta esperança para aqueles que têm, Senhor, fé em Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Ainda há esperança para nós que tememos a Ti, Senhor, que temos o nosso nome escrito no livro da vida. Continue abençoando a Tua igreja e derramando o Teu Espírito sobre nós. Nós oramos agradecidos. Também queremos apresentar a Ti, Senhor, o irmão Juliano, sua filha que está enferma, todos os pedidos de oração. Visita nesta hora, repreende todas as enfermidades e opera milagres. É a nossa oração em nome de Jesus. O grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus esteja na sua vida e que todos digamos